Olá, boa tarde, me chamo Matheus Romero, estou no grupo com o David e Eric. Mostrar agora um pouco do nosso projeto, né, para a segunda VA. É, acerca do arquivo CSV que a gente está usando, a gente fez um arquivo de dataset de estatísticas militares, de operações e de algumas missões militares que estão em arquivo público. Eu juntei todas essas missões em algumas colunas no dataset, no arquivo CSV e exportei. Como você pode ver, depois que você consegue exportar o arquivo, aqui tem alguns dados legais. A variável quantitativa aqui, eu acho interessante não usar o ID do registro, né? Porque são 50 mil amostras de registro, cada um tem um ID. Mas anos de serviço é interessante. A gente vê aqui que o tamanho da amostra vai ser sempre 50 mil, né? Porque são 50 mil dados que foram unidos. Como é anos de serviço, não tem como colocar 6 anos. E a gente vê que a mediana, na verdade, é 6 anos de serviço, né? Desvio padrão 7.04, o máximo 37 anos. Isso aqui já é o sargento velhão, sargento super antigo, né? E a média tá 7.31 dessa quantitativo geral, né? Normalmente aquele do efetivo variável ou qualquer temporário pode no máximo 7 anos. Então aí a gente já vê algo legal, né? Acerca é, do, vamos ver algum da, score de tiro, a gente consegue ver que tem aqui alguns dados legais. A amostra vai ser 150 mil, porque são 50 mil dados. É, o mínimo de score é 26.3, o máximo 100. Ou seja, alguém tirou 100 ali no score de tiro, o cara é muito bom. É o sniper americano. Desvio padrão, a gente consegue usar algumas variáveis. Eu acho interessantes a temperatura das missões, né? A gente vai usar um teste unilateral à direita e um Mi0 a menos 14. A gente pode ver que a estatística Z está em 8992.0786, né? E o nível de significância é um pouquinho maior. Não vai mudar. Se a gente usar o na lateral à esquerda, aí tem a decisão de não rejeitar H0. O lateral à direita rejeita H0. Se a gente usar o teste bilateral, vai ter essa mesma, né? Vamos mudar um pouco a distância da marcha e colocar a variância populacional em 10. A gente tem aqui a estatística Z 1632.111,6 e a decisão de rejeitar H0, né? Se a gente fazer aqueles testes no lateral direita, mesma coisa, lateral esquerda, não rejeita H0, né? Bom, agora David vai falar um pouco sobre intervalo de confiança e regressão linear. Olá, eu sou David Eric e agora falando um pouco aqui sobre a nossa aba de intervalo de confiança, né? Nessa tela a gente calcula um intervalo de confiança para a média da variável de distância marcha km, utilizando uma variância populacional igual a 1 e o nível de confiança em 95%. Esse intervalo encontrado foi desse 9,0728 km a 9,0903 km. Isso significa que temos 95% de confiança que a média populacional da distância de marcha está dentro desse intervalo. Como os limites são muito próximos, a estimativa de média é bastante precisa. Agora, falando um pouco sobre a tela aqui de regressão linear, nessa análise a gente utilizou também a distância de marcha em quilômetros como uma variável explícita, ou seja, variável x, e a carga transportada como uma variável resposta, no caso y. Essa foi a equação obtida e isso significa que, de acordo com o modelo, a cada quilômetro adicional percorrido na marcha, a carga transportada tende a aumentar em aproximadamente 0,56 unidades. O coeficiente de correlação, esse R, ele está indicando uma correlação positiva moderada entre as variáveis. Já o coeficiente de determinação, que é o R quadrado, é o 0,2672, que significa que cerca de 26,7% da variação da carga transportada pode ser explicada pela distância de marcha. Aqui, vindo para o gráfico de dispersão, é possível observar uma tendência crescente dos pontos e uma inclinação positiva da reta de regressão, reforçando ainda mais essa existência dessa relação. Portanto, a gente consegue concluir aqui que existe uma relação linear positiva moderada entre a distância percorrida e a carga transportada por esses militares. Obrigado.